Eu quero falar de Manaus bastante, porque ali está um exemplo do desastre. Mas antes do item 6, antes dos dados gerais, para a gente não deixar de lado. Vamos lá. Vamos lá, Reinaldo. Subiu para 2.906 o número de mortos pelo coronavírus no Brasil. Foram contabilizadas 165 mortes a mais entre ontem e hoje. Já em relação ao número de casos, foram 2.678 novos registros. No total, temos, então, 45.757 casos confirmados. Taxa de letalidade, ela está em 6,4%. Muito bem. Lembrando então, né? Quantos são 45 mil? Quantos doentes? 45 mil, mais de 45 mil, né? 45.757 casos confirmados. Então, ministro, se multiplicar isso por 100, dá 4,5 milhões de brasileiros, né? Aí daí você vai falar, mas tem ainda 205,5. É verdade. Agora, se esses casos se agravam, o senhor faz o quê, né? Especialmente se forem para os hospitais as pessoas com as outras morbidades, como, de certo modo, o senhor convocou as pessoas a irem, né? Já imaginou? Aliás, ministro, o senhor já imaginou se o número de pessoas com traumatismo em decorrência de acidentes de automóveis estivessem indo aos hospitais como costumam ir? Né? Segundo amigos meus, diminuiu também o número de pessoas que chegam vítimas de bala, de facada, de não sei o quê, em razão da diminuição dos eventos, de festas e não sei o quê. Imagina tudo isso acontecendo, né? Houve uma certa sapiência natural da população, né? Em razão do medo do vírus. E o senhor dizendo que o medo não... Não, senhor, veja o senhor que o medo das pessoas, a consciência que elas têm do risco, fez com que não fossem evitando o colapso ou retardando o colapso. Em Manaus, no entanto, a coisa virou cenário de terror. Vamos lá. Situação crítica, Reinaldo. A Prefeitura de Manaus começou a enterrar as vítimas da Covid-19 em valas comuns. Vídeos, fotos também que estão circulando na internet ajudam a ilustrar o tamanho do caos que vive o estado do Amazonas. Como a gente já disse aqui, Manaus, a capital, vem armazenando os corpos em contêineres frigoríficos ao lado dos hospitais. Agora os mortos estão sendo enterrados em valas comuns, como a gente já destacou também. O prefeito da cidade, Arthur Virgílio, admitiu que o município vive um estado de calamidade pública. De acordo com ele, dos 106 sepultamentos feitos na segunda-feira, 36 vítimas morreram em casa. Ou seja, elas não conseguiram vaga para serem atendidas em um hospital. Ministro Nelson Teich. E aí? Como o senhor disse, a sua tese deve valer também para esse caso de Manaus, né? Aqueles com outras morbidades não estão indo aos hospitais. Mesmo assim, nós temos essa situação aí, né? E aqui eu escrevi hoje, tem o nome do hospital, eu quero achar o nome do cemitério aqui de Manaus. Cadê? A hora que você quer o nome do cemitério não aparece, né? Mas enfim, no cemitério, principal cemitério de Manaus, eles enterravam uma média de 30 corpos por dia. Estão enterrando sempre mais de 100. Não, ministro, são pessoas não testadas. Isso ainda vai aparecer. Reinaldo, cemitério Nossa Senhora Aparecida, no bairro do Tumarã. Exatamente. Isso ainda vai aparecer. E os números do Distrito Federal, vamos insistir nisso, já comentei, mas eu quero deixar isto marcado. Os números do Distrito Federal indicam o tamanho da subnotificação. Vamos lá. DF ou vamos de Manacapuru? Oi? Vamos de DF agora? Não, só de DF. Não, eu quero falar do DF só para ilustrar a subnotificação. Depois a gente continua com Manaus. Vamos lá. Isso, Reinaldo. Então o Distrito Federal começou a aplicar ontem exames no método drive-thru. Você passa lá de carro com o vidro aberto e ele faz o teste para saber se você tem coronavírus. No plano piloto e também em Águas Claras, as regiões com maior registro da doença.
Inicialmente serão feitos 100 mil testes. A ideia é chegar aos 450 mil exames até maio, segundo o governador Ibanez Rocha. E no primeiro dia foram testadas 3.196 pessoas e houve aí 46 casos confirmados da Covid-19. Vocês entenderam o que explica o desastre de Manaus? Porque é óbvio que, embora os números de Manaus sejam gigantescos já, o que se conhece, a subnotificação é escandalosa. E isto é verdade em Brasília, no Distrito Federal, né? Com mais condições ali de fazer a testagem. Nós vamos voltar a Manaus, eu dei essa paráfrase do Distrito Federal justamente para ilustrar como de fato, ministro, há uma carência de informação em razão da não testagem. Daí que os cuidados têm de ser redobrados. Quando menos, o senhor deveria ter dito que, com absoluta certeza, o isolamento social ajudou a evitar o caos. O senhor não disse isso. O senhor não disse. Aliás, o que o senhor disse até ampliaria o problema, né? Vamos continuar com Manaus, onde a situação realmente aí já é filme de terror. Vamos lá, o item 2. É isso, Reinaldo. Não só em Manaus, né? Em todo o estado do Amazonas. Por incrível que pareça, Manaus não é a cidade que vive a pior situação no Amazonas. Sim. Uma reportagem do portal UOL informa que o município de Manacapuru, na região metropolitana de Manaus, é o que possui a maior incidência do coronavírus em todo o país. É uma pequena cidade, 97 mil habitantes, às margens do rio Solimões, cuja temperatura varia entre 22 e 35 graus, no mesmo dia, inclusive. Até ontem eram 218 casos confirmados, 14 mortes até ontem. Lá a média de casos por cada 1.000 habitantes, né? A cada 1.000 habitantes é de 2,2. No país, a média é de 0,2. Não, pode ir, vamos ler até o fim, o secretário. Vamos lá, de acordo com o secretário de saúde do município, Rodrigo Fábio Balbi, a Covid-19 se espalhou rapidamente por causa das aglomerações. Ele explicou ainda que as pessoas não estão respeitando o isolamento social e que continuam indo principalmente ao banco e às agências lotéricas. O mais agravante disso tudo é que Manacapuru não tem hospital com UTI, não tem. Foi construído agora um hospital de campanha com 35 leitos e apenas 3 respiradores. Isso. Aliás, por falar em respiradores, estão improvisando saco plástico como respirador, é isso, Bob? É isso, Reinaldo. A situação é tão ruim lá no Amazonas que circulou nas redes sociais um vídeo que mostra um paciente num corredor usando um saco plástico como se fosse desse de mercado, aquele que você vai ao mercado ou na feira e coloca a fruta, o vegetal dentro. Esse saco plástico improvisado pelos médicos como se fosse um respirador. Esse homem aguardava uma vaga em uma UTI no estado. A Secretaria de Saúde do Amazonas confirmou a veracidade desse vídeo e acrescentou que a família do paciente autorizou o procedimento e que o homem já foi transferido da unidade de pronto atendimento para um hospital. E essa realidade é do Amazonas pobre, mais pobre do que estados ricos, sem dúvida nenhuma, mas a situação chega perto do limite também no Sudeste. Eu poderia não falar disso, né? E está exercitando aqui a tese do ministro da Saúde, seja ela qual for. Mas se eu exercitar a tese do ministro da Saúde, isso aqui estaria muito pior. Porque ele lamentou o fato de que os outros doentes não estão indo. E ele o fez como assim? Vocês estão exagerando a importância do coronavírus e os outros doentes? Não, sim, os outros doentes, claro! Mas e se eles estivessem indo ao mesmo tempo? Tenha santa paciência. Vamos lá. Como é que está o negócio das UTIs? Dados de várias secretarias de saúde indicam que alguns estados podem chegar em pouco tempo ao colapso que se vê hoje no Amazonas, por exemplo. São os casos de São Paulo, do Rio de Janeiro, do Ceará e também de Pernambuco, estados que lideram o ranking nacional de casos confirmados e mortes por Covid-19. Em São Paulo, os hospitais de campanha ainda estão com pouca gente, por enquanto. A situação, no entanto, já é preocupante no Hospital das Clínicas e também no Instituto de Infectologia Emílio Ribas. As taxas de ocupação das UTIs variam entre 90% e 100%.
No Rio de Janeiro, a Secretaria Municipal de Saúde admite que 90% dos 269 leitos do SUS, 269 leitos do SUS para tratamento do coronavírus, já estão ocupados. Já o Hospital Universitário Pedro Ernesto, da rede municipal, está com 100% das UTIs... Rede estadual, perdão. Está com 100% das UTIs para Covid-19 preenchidas. O Ceará continua com lotação de 100% dos leitos de UTI destinados a pacientes infectados com coronavírus. Já a Secretaria de Saúde de Pernambuco informa que, somando os 319 leitos da rede e também do SUS, a taxa de ocupação é de 95%. Entre os leitos de enfermaria, o número é de 83%. Outro caso preocupante, que não está na lista dos estados mais contaminados, é no Pará. De acordo com a Secretaria de Saúde, todos os leitos da rede pública de Belém já estão ocupados. Sim, ontem eu vi uma reportagem sobre o Pará, a situação já é calamitosa. E a situação na cidade do Rio de Janeiro é tão grave que dezenas de pacientes já começaram a ser transferidos para uma unidade de saúde em Volta Redonda, no sul do estado. O Hospital Zilda Arnes recebe uma média de 30 pessoas por dia, a maioria que veio da capital fluminense. O problema é que a distância entre as duas cidades é bem grande e as ambulâncias percorrem um trajeto de 120 quilômetros.